problema muito interessante de geometria plana que foi enviado lá pelo Forms. Vamos a ele. O enunciado vai descrever uma situação de 3 circunferências que se tangenciam nesses pontos B, C e E. Além disso, ele diz a você que a circunferência de centro O tem raio 1 e a circunferência de centro P tem raio 2/3. E ele pede para você determinar o raio da circunferência de centro Q, vou chamar de R. E antes de começarmos a resolver o problema, é muito válido você ter essa relação em mente. Quer dizer, quando você tem um segmento que tangencia uma circunferência e você considera um segmento que passa pelo diâmetro e que compartilha um ponto em comum com o segmento de tangência, você teria aquela relação que vai dizer que m² é igual a n que multiplica n mais 2r. Você percebe que é um caso particular porque eu poderia ter pego um segmento que não fosse o diâmetro da circunferência. No caso ali do lado, eu vou fazer a demonstração dessa relação para uma corda que não é o diâmetro da circunferência e por isso tem uma medida p. Bom, como você demonstraria essa relação para um caso geral e consequentemente para o caso específico de 2r? Bom, eu sugiro você traçar esse segmento que vai unir as extremidades do segmento tangente e do segmento que compartilha um ponto externo com o segmento tangente e você teria um ângulo. Vamos dizer que você tem um ângulo alfa. Mas da teoria de ângulos em circunferência, este ângulo aqui também vale alfa. Depois você ainda poderia colocar um outro ângulo, um ângulo beta. E aí você percebe que existem dois triângulos semelhantes nessa figura. Você teria ainda esse terceiro ângulo, um ângulo laranja, e ele também acaba se encontrando nesse triângulo maior. E aí você lança a mão simplesmente da semelhança de triângulos, então você diz, no triângulo pequeno, você teria oposto ao ângulo laranja o segmento M, e oposto ao ângulo alfa, o ângulo vermelho, você teria o segmento N. E no triângulo maior, oposto ao ângulo laranja, você teria N mais P, e oposto ao ângulo alfa, você teria M. Daí você prossegue com a multiplicação em cruz, e você teria m² igual a N, que multiplica N mais P. E com isso você acaba de demonstrar a relação ali do caso particular, porque bastaria você tomar o P igual ao 2R, né? Quando aquele segmento que é mensurado por P passasse pelo centro da circunferência, você teria o diâmetro, sendo o caso particular. E agora podemos solucionar o problema. Eu fiz a transcrição lá do desenho do enunciado. E agora que você já sabe da teoria, eu vou fazer o cálculo do segmento OE. Pareado a esse segmento vermelho, eu vou traçar um outro segmento vermelho, que é o segmento OC. Daí você sabe que aqui vale R, aqui vale R, e vamos utilizar a relação anterior. Então eu vou dizer que o segmento OE ao quadrado vai ser... Você vai precisar saber quanto que vale esse primeiro segmento. Claramente ele vai ser 1 menos 2R, pelo fato da circunferência de centro O ter raio igual a 1. Você sabe que esse segmento aqui, mais os 2R, eles devem resultar justamente em 1. Então, esse pequeno segmento aqui, ele vai ser justamente 1 menos 2R. É um segmento que somado com o 2R resulta no raio verde, ou seja, raio 1. E depois você prossegue com a multiplicação por OC, né? No caso, OC vale 1, então essa multiplicação vai resultar em 1 menos 2R. E o próximo passo vai ser você construir o triângulo PQE. Você sabe que QE vale R, o PE nós vamos precisar descobrir, e o segmento PQ vai ser R mais o raio da circunferência azul, enunciado de ser igual a 2/3. Então você teria 2/3 mais R. Quanto vale o segmento PE? Nós já sabemos quanto vale OE, e basta, portanto, descobrir quanto que vale o segmento PO. Bom, de A até P você sabe que tem 2/3. Só que de A até O você sabe que tem 1. Então o segmento PO tem que ser 1/3. Então você teria 1/3 mais o segmento OE acaba valendo raiz quadrada de 1 menos 2R. E agora eu vou lançar a mão do Teorema de Pitágoras para relacionar todos esses três lados. 2/3 mais R ao quadrado, isso vai ser igual a R² mais 1/3 mais raiz quadrada de 1 menos 2R ao quadrado. Basicamente você vai expandir até encontrar uma equação irracional. Então, fazendo a expansão do lado esquerdo, você teria 4 nonos mais 4R sobre 3 mais R ao quadrado. Isso é R² mais 1 nono mais 2/3 raiz quadrada de 1 menos 2R mais o quadrado do segundo. Isso basicamente resulta no radicando. Você percebe que dá para cancelar o R² com o R², e eu vou tentar simplificar um pouco as contas antes de prosseguirmos. Eu posso passar esse 1 nono para o outro lado, você vai ficar com 3 nonos, isso é 1/3. Eu posso passar menos 2R para o outro lado, você teria 10R sobre 3, e passando o 1 para o outro lado, você teria menos 1. Isso sendo igual a 2/3 raiz quadrada de 1 menos 2R. Do lado esquerdo, eu posso simplificar o menos 1 com mais 1/3 para menos 2/3.
Finalmente eu consigo cancelar esse 1/3 na equação como um todo. E você acaba ficando então que menos 2 mais 10r é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 1 menos 2r. Você pode simplificar a equação por 2 e, portanto, você vai ficar com 5r menos 1 igual a raiz quadrada de 1 menos 2r. Eu vou elevar a equação ao quadrado, você vai ter 25r ao quadrado menos 10r mais 1 do lado esquerdo, e do lado direito basta você tirar a raiz quadrada, 1 menos 2r. Você pode cancelar o 1, eu vou passar o menos 2r para o lado esquerdo, você vai ficar então com 25r ao quadrado menos 8r igual a 0. Daí eu posso colocar o r em evidência, você vai ficar com 25r menos 8, tudo isso igual a 0. E você teria duas possibilidades, uma delas seria o r ser 0, só que isso não faz sentido, e portanto você acaba ficando com r igual a 8 sobre 25. E portanto a alternativa correta esperada é a alternativa D, que diz que o raio da circunferência cujo centro é Q vale 8 sobre 25.